Desde o início do século XVIII, a mineração já era praticada no Brasil. Os bandeirantes já faziam da busca por metais preciosos, como ouro, prata e cobre, e pedras preciosas, como diamantes e esmeraldas, o objetivo das suas missões. Atualmente, a mineração de ferro fomenta uma grande parcela da economia do país, sendo o minério de ferro um dos principais produtos de exportação nacional, responsável pela criação de empregos em diversos níveis dentro da sua cadeia de produção. Uma reserva de minério pode ser explorada de duas maneiras, ou a céu aberto ou de maneira subterrânea. No processo de extração do minério de ferro, a rocha explorada apresenta em si o mineral de ferro que é de interesse para aplicação industrial, que chamamos de minério, e também minerais que não apresentam uma atratividade econômica, que são chamados de ganga. Portanto, logo após a extração, o material deve ser tratado para que alcance níveis de concentração em ferro que atendam à indústria metalúrgica, obtendo-se então um produto final e, consequentemente, o rejeito deste processo. Desde a extração até a obtenção do produto final, a água é um recurso muito presente. Em quais momentos ela é essencial e como ela é utilizada? Desde o momento em que a jazida é identificada, a presença de água deve ser considerada no terreno. Às vezes existem córregos e nascentes na região de interesse. Outras vezes, esse volume de material tem profundidade mais baixa que o nível freático. Este fator é fundamental no planejamento da extração do minério, influenciando muitas vezes no método de extração, no sequenciamento da lavra e no dimensionamento dos taludes. No caso da presença de córregos, os cursos d'água podem ser desviados enquanto suas nascentes foram preservadas, segundo fiscalização e normatização do IGAM. No caso da cava mais profunda que o nível de água subterrânea, é possível realizar uma técnica de rebaixamento do nível freático com o bombeamento de poços, também sob a tutela do IGAM. Essa água, bombeada ou captada, é importante para o abastecimento das plantas de tratamento de minérios, seja para o consumo humano ou para o próprio processamento mineral. Essa água também é utilizada diariamente nas operações de lavra e extração. Em muitas minas, o material extraído é transportado até a unidade de tratamento por meio de caminhões. Para minimizar a dispersão de poeira, utiliza-se água na aspersão das pistas de circulação e na lavagem das rodas dos veículos. Além da água captada em função das condições geológicas, essa água de aspersão pode ser originária da chuva ou da reciclagem da água do tratamento de minérios. O minério, quando é extraído, não está adequado aos padrões da indústria para transformá-lo em aço. Para isso, é necessário concentrá-lo, separando o minério da ganga. Existem diferentes métodos de separação do minério, e quase todos eles utilizam água em seus mecanismos. A primeira fase é a fase de cominuição, ou seja, o processo para reduzir o tamanho das rochas, buscando-se ter grande parte do minério livre da ganga. Os processos mais usuais são a britagem e, eventualmente, a moagem. Na britagem, a água não se faz tão presente, uma vez que são materiais mais grosseiros. Entretanto, na moagem, a água é utilizada para diluir o minério das frações mais finas. Em seguida, o material cominuído passa por etapas de classificação de tamanho. No processo de peneiramento, o material é dividido em faixas granulométricas com o uso de peneiras vibratórias. Nesta etapa, a água é importante para aumentar a eficiência do peneiramento, pois ela favorece a segregação das partículas, evitando que as partículas finas fiquem associadas entre si ou encobrindo partículas maiores, disfarçando seu real tamanho. Os classificadores dividem as partículas por tamanho em função do seu comportamento em meio fluido, sendo a água o meio usual. Seja pela ação da gravidade nos espirais ou pela força de centrifugação nos hidrociclones, a fração grosseira afunda, formando o que chamamos de underflow, enquanto a fração fina é arrastada pela corrente fluida para o overflow. Na gigagem, a água é importante, pois é o fluido utilizado para promover correntes verticais e separar os materiais segundo a densidade. O material menos denso flutua e o mais denso sedimenta. Na separação magnética, a aplicação de um campo magnético permite separar partículas com propriedades magnéticas, em geral os minerais de ferro, daquelas que não a apresentam, ganga, em geral, sílica. Nesses equipamentos, a água é utilizada de duas formas para aumentar a eficiência da separação.
Jatos de baixa pressão são utilizados para descartar as partículas mistas ou não magnéticas que eventualmente ficaram aderidas ao campo, enquanto jatos de alta pressão são utilizados para descolar o material magnético das placas imantadas. Esses métodos utilizam da água como meio de transporte do minério. De maneira branda, eles alteram sua temperatura, sua acidez, o pH, e ao longo do tempo sua concentração em material dissolvido. Entretanto, existem outros métodos que alteram de maneira mais acentuada a composição da água. A flotação se baseia na seletividade das partículas, explorando propriedades de superfície em um meio aquoso, no qual injetamos ar. Se a partícula for hidrofílica, ela permanece em meio aquoso, mas caso seja hidrofóbica, ela será arrastada para o meio gasoso. Em resumo, as partículas são separadas de acordo com a sua afinidade ou não com a água. Para obter-se uma maior eficiência no processo da flotação, reagentes químicos são utilizados para acentuar ou modificar as propriedades de superfície dessas partículas. Para o minério de ferro, os reagentes usuais são aminas e amido, que são classificados como biodegradáveis em poucos meses, no máximo. Na última etapa do beneficiamento do minério de ferro, temos as operações de desaguamento. Essa etapa consiste em receber a polpa mineral proveniente de processos anteriores, contendo concentrado ou rejeito, e retirar parcialmente a água presente. Os espessadores são geralmente grandes tanques de sedimentação que buscam aumentar a porcentagem de sólidos na polpa mineral e recuperar água para recircular no processo. São comumente utilizados para preparar a polpa a ser enviado em minerodutos e polpas a serem dispostas em barragens de rejeito. A filtragem consiste em fazer passar por um meio filtrante a polpa dos processos anteriores, retendo o sólido e recuperando a água, obtendo-se uma maior eficiência se comparado aos espessadores. Pode-se utilizar para preparar o concentrado final com umidade adequada, ou até mesmo para filtrar o rejeito, maximizando o reuso da água e minimizando o uso das barragens. O rejeito da mineração de ferro é muitas vezes um composto quartzítico com concentração de ferro a 20-30%. Como ainda existe uma grande umidade nesse material, ele é disposto em extensas barragens de rejeito, no intuito de que essa água seja evaporada. Apesar da concentração em ferro, a composição desse rejeito não apresenta materiais considerados tóxicos para os seres vivos. A questão mais preocupante é a quantidade de rejeito gerada, na proporção de 300 kg de rejeito para 1 tonelada de minério que entra na planta. Contudo, hoje em dia existem projetos sendo desenvolvidos para a utilização desse rejeito como matéria-prima para a construção civil. Como se pôde ver, a água está muito presente na cadeia de produção do minério de ferro, sendo necessária em grande volume no tratamento. E justamente por esse grande volume de água ser necessário, as empresas vêm buscando maximizar ao máximo a recuperação dessas águas na etapa de desaguamento e a sua recirculação no processo. Em alguns casos, a reciclagem de água alcança 90% de eficiência, havendo perda apenas por evaporação. Contudo, o reuso constante da água acarreta no aumento da concentração de minerais solúveis, o que pode atrapalhar o processo. Por exemplo, o cálcio, que é responsável pela incrustação em tubulações, e o ferro, que, dissolvido, aumenta a acidez da água, o que pode levar à corrosão dos tubos. Por isso, o controle de dureza, pH, temperatura e sólidos dissolvidos na água recirculante deve ser constante. Caso deseje-se descartar essa água utilizada no tratamento na forma de um efluente, é necessário se adequar à deliberação normativa conjunta do COPAN-CRH número 1 de 2008, segundo a classificação do corpo d'água na qual vamos realizar o despejo. Caso deseje-se descartar essa água no sistema de esgotamento sanitário da Copasa, deve-se seguir a norma técnica 187/5 da própria Copasa. Afinal, por mais que os empreendimentos tenham data de validade e a água seja um recurso natural renovável, essa renovação depende da qualidade da água. Dessa forma, sabendo que a mineração de ferro é uma atividade necessária para o desenvolvimento humano, ela deve ser realizada com responsabilidade, para garantir não só a disponibilidade do ferro, mas também da água para as próximas gerações.